viralizou lá no TikTok. E aí os que questionam sobre a oração em línguas, falam assim, oração em línguas é idioma, não tem nada a ver isso aí, é idioma. Que eles pegam lá Atos lá que fala isso, eles questionam que não é para hoje, porque foi para aquela época que eram idiomas, né? Existe uma linha tradicional da igreja que não acredita nem nos dons espirituais. Mas o que você responde quando alguém fala isso? Era idioma. Então, é porque assim, são vários argumentos para provar que são idiomas. Vários argumentos. O primeiro, o principal, é Atos capítulo 2. Só que assim, essas mesmas pessoas, para validar alguma outra doutrina, elas precisam de vários textos para aquilo ali. Mas quando convém a elas, não importa se em todo o livro de Atos você vai ver pessoas falando em línguas sem ninguém entender. Mas porque em um lugar diz que pessoas de outras nacionalidades entenderam, aquilo que poderia ser considerado uma exceção vira regra. Você está me entendendo? Atos 10, todo mundo falou em línguas, não diz que alguém entendeu. Atos 19, todos falaram em línguas, não diz que ninguém entendeu. Somente em Atos capítulo 2, diz que as pessoas entenderam. Supondo que eles estavam falando idiomas, eu provo que não estavam. Mas supondo que estavam, mesmo se estivessem, não impede que aquilo ali seja um tipo de manifestação e que existem outros. Porque você vai comparar Atos 2 com 1 Coríntios 14, você vai ver muita divergência. Um exemplo. 1 Coríntios 14, verso 2. O que fala em línguas não fala aos homens. Em Atos 2. Isso se aplica? Não. Não, eles estavam falando aos homens. Visto que ninguém entende. Ninguém estava entendendo em Atos 2? Todo mundo estava entendendo. Mas fala a Deus. Eu falo com Deus. Olha a diferença. Em Atos 2, falaram aos homens, as pessoas entenderam, eles falaram sobre Deus. Há uma grande diferença de você falar sobre Deus e você falar com Deus. Quando você fala com Deus, você está orando. Quando você fala sobre Deus, você está proclamando. Então, em Atos 2, eles estavam proclamando coisas sobre Deus, falando das grandezas de Deus. Em 1 Coríntios 14, Paulo chama o falar em línguas de oração. No verso 14 ele diz, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Não fala aos homens, fala com Deus. Que diferença? Ali você tem homens falando sobre Deus. Aqui você tem homens que falam com Deus através dessas línguas. Quer ver outra diferença? Aqui é para edificação da igreja. Lá foi como sinal para os incrédulos. Lá não precisou de intérprete. Aqui diz que tem que ter intérprete para edificar a igreja. O que eles dizem? Por que eles dizem que é idioma? Não. É idioma porque é para pregar o evangelho. Falar em línguas é o dom de falar outros idiomas para poder pregar o evangelho. Se é para pregar o evangelho para o incrédulo, para que falar em línguas na igreja com interpretação para edificar a igreja? É para pregar o evangelho ou é para edificar a igreja? Se é para pregar o evangelho, para que edificar a igreja? Então nem precisa falar em línguas na igreja, vai só pregar o evangelho em línguas. Só que você não vai ver um exemplo na Bíblia de alguém pregando o evangelho em línguas. Eu sei que existem testemunhos hoje de alguém que está falando em línguas, a própria pessoa não sabe que está falando outro idioma, ela acha que ele está orando em línguas, inclusive a maioria fica esperando que vai vir uma interpretação e a interpretação não vem, e ela fica ali com cara de bobo, fala, falei em línguas, não interpretei, o que vão pensar de mim? Daqui a pouco chega o final da reunião, tem algum estrangeiro ali e fala que quer aceitar Jesus. Porque aquela pessoa falou no idioma dele, mas a própria pessoa que falou não sabia. Para ela estava orando em línguas estranhas. Mas no ouvido daquela pessoa, soou como a língua que aquela pessoa fala. Então a gente tem testemunho de pregação do evangelho. Através do dom de línguas. Tem. Mas na Bíblia não tem. Aonde alguém pregou o evangelho em línguas na Bíblia? Em Atos 2, eles não estavam pregando o evangelho. Falavam das grandezas de Deus. Quem pregou o evangelho foi Pedro. Depois que todo mundo se ajuntou, que todo mundo ficou confuso ali, porque estavam falando em língua,
Pedro se levantou para pregar o evangelho. E ele não pregou o evangelho em línguas. Ele pregou o evangelho no seu idioma natural. Provavelmente o aramaico. E todos entenderam. Então você vê que não era preciso ali que alguém de um dom de línguas para pregar o evangelho. Porque depois Pedro pregou normal e todo mundo entendeu. Por que todo mundo entendeu? Porque embora cada um fosse de um lugar diferente, a Bíblia diz que eles eram judeus e prosélitos. Eles eram da religião judaica. Eles estavam lá na cidade de Jerusalém porque eles iam para a festa. Provavelmente eles estavam lá desde a Páscoa. Disse que eles estavam habitando ali. Por que habitando ali? Eles eram de outras... Eles eram judeus que nasceram em outros lugares ou pessoas de outros lugares que se converteram ao judaísmo. Mas com certeza eles falavam aramaico ou o grego, que também era tipo o inglês, né, da época. E muito mais forte na época do que o inglês é hoje. Porque era um império. Então a língua grega ela era implantada, era obrigatório você saber grego. Eles estavam debaixo do Império Romano. Pedro não precisou do dom de línguas para pregar o evangelho. Ele pregou e todo mundo entendeu. Porque a maioria ali era judeus, tanto que ele começa a pregação dizendo: ouvi-me, varões, judeus, e vós que habitais em Jerusalém. Ele está falando na língua dele. Então aquilo ali foi para chamar atenção. A pregação foi feita em língua. Você não tem um exemplo de alguém pregando o evangelho em línguas. Não existe esse lugar na Bíblia. Você quer ver só? Atos capítulo 10. Pedro foi pregar para estrangeiros. Se a língua é para pregar o evangelho para um estrangeiro, quem falou em língua lá nesse dia, na casa de Cornélio? Quem estava pregando ou quem estava ouvindo a pregação? Estava ouvindo, que recebeu, né? Ué, inverteu o negócio, mas o dom de língua não é para pregar, aí quem pregou, não falou em língua. Quem falou em língua foi quem estava ouvindo. Se era para pregar o evangelho, quem tinha que falar em língua era Pedro, não era eles. E outra coisa interessante, quando os judeus que estavam ali com Pedro viram os gentios falando em línguas, ficaram maravilhados e reconheceram que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo do mesmo jeito que eles no início. Espera. Um judeu falando outros idiomas chamou atenção. Mas um estrangeiro falando uma língua estrangeira, normal, não? Por que eles consideraram que aquilo era uma prova de que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo? Se eles eram estrangeiros, é normal eles falarem línguas estrangeiras. Se eles estavam falando línguas estrangeiras, tinha muita gente ali naquela casa. Tinha Cornélio, tinha sua família, tinha vizinhos que ele chamou. Aqueles judeus que estavam ali, como que eles poderiam saber que eles estavam falando outros idiomas e que era prova do batismo com o Espírito Santo se eles eram estrangeiros? Quem garantia que eles não estavam falando as línguas deles próprios, ali glorificando a Deus no idioma diferente que eles falavam? Não tem nada de sobrenatural num estrangeiro falar a língua estrangeira. Entende? Então por que eles constataram que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo? Porque não era língua estrangeira. Era a mesma tipo de língua que os outros falaram lá em Atos 2. Tá, Danilo, mas se você está defendendo que eles não falaram idiomas, que eles falaram essas línguas estranhas que vocês falam na igreja, como que as pessoas entenderam? Como que as pessoas entenderam? O texto não diz que eles falaram no idioma daquelas pessoas. Não. O texto diz que as pessoas ouviram idiomas. Idiomas foram ouvidos, idiomas não foram falados. Eles entenderam, né? Não falar que... Nós estamos entendendo. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui, porque tem que ter muito mais fé para acreditar que eles estavam falando idiomas do que para acreditar no falar em línguas, nas línguas estranhas. Por que tem que ter muita fé? Porque desafia a física, desafia o racional isso. O que eles ensinam é muito mais difícil de se acreditar do que o que nós ensinamos. Porque é impossível. Vamos lá, você tem 120 pessoas falando cada um idioma diferente. Até eu lembrei de um testemunho para não perder esse gancho. Um pastor que foi meu pai na fé
foi na casa de um parente meu e Deus começou a usar ele em línguas. E ele começou a falar pro meu parente em línguas. Todo mundo que estava em volta ouviu só línguas, mas o meu parente estava ouvindo uma profecia. Deus falando, meu filho, você aconteceu isso com você, aconteceu aquilo. Ele estava ouvindo bem claramente palavras, mas todo mundo que estava em volta estava ouvindo línguas, não ouviu nada. Foi algo sobrenatural e Deus estava falando com ele diretamente, falando de coisa íntima que só ele sabia. Ele disse que nem a mulher dele sabia, e a mulher dele do lado dele não ouviu nada. Não entendeu. Não ouvia só línguas. Assim, não sei se é o que você ia falar. É o que aconteceu lá. Mas antes, vamos tentar usar o exemplo, vamos tentar provar que eles estavam falando de idioma. Uma coisa que eu sempre faço para refutar uma doutrina errada é supor que ela está certa. Vamos fazer de conta que ela está certa e agora vamos ver em que isso implica. Vamos ver as implicações lógicas se isso estiver certo. Vamos analisar, vamos fingir que isso está certo, que eles estão certos, e vamos analisar essa situação agora. 120 pessoas. Ali eles estavam no cenáculo, as 3.000 pessoas provavelmente estavam ali em local aberto, mas vamos facilitar. Vamos fingir que tudo está acontecendo dentro de um teatro. Teatro, né? Não é teatro, teatro. Vamos fingir que ali está todo mundo dentro de um teatro, com uma boa acústica, 3.000 pessoas sentadas numa arquibancada. E um palco com 120 pessoas em cima do palco. Na arquibancada, na plateia, tem pessoas de... Eu fiz as contas, dá mais ou menos umas 15 línguas ali. Só o que está sendo mencionado de árabes, cretenses, mais ou menos ali, se não me falha a memória, umas 15 nacionalidades diferentes. Então imagina aí, se você dividir 3.000 pessoas por 15, né? Então você vai ter grupos grandes ali. Imagina você ter ali 200 pessoas que falam... Vamos trazer para os dias de hoje. 200 pessoas que falam português, 300 que falam espanhol, 400 que falam inglês, mais 300 que falam japonês. Imagina essa plateia de vários grupos que falam vários idiomas. Ok. E agora você tem 120 pessoas em cima do palco. Vão apresentar uma peça. Ou fazer um cântico. Vamos cantar. Vamos apresentar vão cantar alguma coisa ali. 10 pessoas começam primeiro, falando em português. 10. Todos os brasileiros ou portugueses ou angolanos que tiverem ali, que falam português, vão falar, nossa, olha, eles estão fazendo a peça em português, que interessante, que bom, agora eu vou poder entender. Ok, tá todo mundo que fala português está entendendo. Mas vamos supor que agora mais 10 começa a falar. Tinha 10 falando português, agora tem mais 10 que começa a falar inglês. Ao mesmo tempo que os outros 10 estão falando português. Já começou a ficar confuso o negócio. Você tem 10 falando inglês e 10 falando português. Já começa a virar uma bagunça. Mas talvez eu que estou aqui perto da plateia ainda consigo fazer um esforço, meio que ignorar quem está falando inglês e prestar atenção em quem está falando em português. Ok. Mas e o brasileiro que está lá na última fila? Ele está ouvindo 20 pessoas lá, 10 falando em inglês e 10 falando português. Com certeza para ele já está mais difícil entender quem está falando português. Agora você imagina que mais 10 pessoas começam a falar em russo. Aí já não dá. Aí você tem 10 pessoas falando russo, 10 pessoas falando inglês, 10 pessoas falando em português. Agora você imagina que todas as 120 começam a falar juntos e cada grupo de 10 está falando um idioma diferente. Qual a chance de que 3.000 pessoas, cada uma entendeu perfeitamente o que aquela pessoa que estava falando no idioma dela estava falando? Não dá. Meu Deus, tinha que estar ali, todos aqueles que falam aquela língua tinha que estar aqui num lugar, perto desse grupo aqui que está falando idioma. Não faz sentido nenhum, geograficamente, de qualquer análise que você quiser fazer isso aí. Então, o que aconteceu ali realmente? O mesmo Deus que confundiu as línguas lá em Gênesis, porque o que aconteceu lá na Torre de Babel? Você tinha pessoas que falavam o mesmo idioma. Imagina, todos nós aqui estamos falando português. Imagina que a gente está aqui construindo aqui uma torre, tá ali construindo uma torre.
E aí eu falo para você, você é meu amigo de infância, a gente cresceu junto. Eu viro para você, Soramakatola Barossa Iakataya. Poxa, que é isso aí que você está falando? O que você falou? Aí quando você me pergunta o que eu falei, para mim você falou isso aqui, ó. Barohaiti kalamanto yosuya rabarosa katilavusha. Oxe, você acha que a pessoa que está falando, você acha que ela está falando outra língua? Não. Para ela está falando a mesma língua que ela sempre falou. E você acha que também está falando a mesma língua que você sempre falou. E nós somos amigos de infância. Nós sempre conversamos nesse idioma. Mas agora, eu não estou entendendo o que você está falando. E você não está entendendo o que eu estou falando. Mas eu continuo achando que eu estou falando a mesma língua. Você também continua falando a mesma língua. Mas nós não nos entendemos mais. Como Deus fez isso? Não é que de repente uma pessoa começou a falar outro idioma. Não, ela falou, não, me passa a marreta aí. Só que o outro lá entendeu recalamassoteca. Falou, oxe, ficou doido. E aí dividiu todo mundo. Foi isso que aconteceu lá. Não é que do nada alguém começou a falar outro idioma. Nossa, olha, agora eu tô falando um idioma diferente. Não, ninguém entendeu nada. Cada pessoa achou que estava ainda falando o mesmo idioma, mas simplesmente para um parecia outro idioma para o outro. Deus fez a mesma coisa em Atos 2. Invertido. Então agora você tem 120 pessoas falando em línguas como as que nós falamos hoje. Falando em línguas estranhas. E você tem 3.000 pessoas, cada pessoa ali de uma etnia diferente. E o Espírito de Deus fez esse milagre de cada um entender no seu idioma. Agora vamos interpretar do jeito que eu vejo que o texto está dizendo, porque diz claramente, e cada um os ouvia. Não era cada um falava, era cada um os ouvia. Está no plural. Cada pessoa, singular, os ouvia, plural. Cada pessoa ouvia todos os 120 falando no seu idioma. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do teatro. Agora imagina que todos os 120 estão lá. Falando em línguas. Mas todos os brasileiros que estão ali estão ouvindo todos eles falando em português. Todos os americanos que estão ali estão ouvindo todos falando em inglês. Todos os russos que estão ali estão ouvindo em russo. Isso é um milagre sensacional. Isso é um milagre. E outra coisa, né? Se você olha para uma arquibancada de um jogo de futebol e você tem uma pessoa cantando alguma coisa lá no meio, tu não ouve. Se tiver 10 pessoas cantando alguma coisa, tu também não ouve. Mas quando toda a torcida canta uma coisa, é campeão, é campeão, aí você ouve. Por quê? Mesmo que aquela uma pessoa está muito longe, mas quando junta as vozes, você consegue tanto ouvir quanto entender o que está sendo falado, mesmo que você esteja longe. Porque as vozes juntas, né, equalizam ali. Foi isso que aconteceu em Atos. Então, cada pessoa que estava ali não ouviu uma pessoa que estava falando no idioma dela. Cada pessoa ouviu 120 pessoas dando para ela a mesma mensagem. Então, ela ouviu mais ou menos a voz de uma torcida falando a mesma coisa. E qual era a confusão? A Bíblia diz, estavam confusos. Por quê? Porque cada um os ouvia no seu próprio idioma. A confusão não era só eles estarem falando idiomas. A confusão era que cada um estava ouvindo uma coisa diferente. Não são galileus todos esses? Como que cada um de nós os ouve no nosso próprio idioma? Os ouve sempre está no plural. O cada um sempre está no singular. Cada um ouve, os ouve. Ou seja, cada pessoa ouve todos os 120 falando no seu idioma. Aí, para finalizar Atos 2, a palavra idioma, que eles sempre vão dizer, que a palavra grega ali é glossa. Glossa. Eu tenho aqui a Bíblia aqui com os números de Strong. Se eu abrir aqui, o significado de glossa... Atos 2. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar
noutras línguas. Glossa. Língua. Membro do corpo humano. Órgão. Ou idioma, dialeto usado por um grupo particular de pessoas diferente dos usados por outras nações. Isso aqui é a definição de Strong, que a maioria das pessoas usa esse dicionário. Então você vê que não necessariamente está falando que é idioma, língua. Mas hoje a gente usa a palavra língua tanto como órgão, mas quando a gente vai falar de língua estranha, por exemplo, a gente usa a palavra língua. Mas e se fosse idioma? Um idioma estranho. Paulo usa essa mesma palavra lá em 1 Coríntios 13, quando ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Aí ele diz, o fato da palavra glossa significar idioma não pode se referir a uma língua espiritual, tem que ser um idioma terreno. A língua dos anjos é um idioma terreno? Não, mas Paulo usa a palavra glossa. E outra, isso aqui é engraçado, diz que foram vistas sobre cada um deles línguas como que de fogo. Era o que? Idioma de fogo na cabeça dele? É interessante. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.